Fala, matemático! A nossa aula de hoje é sobre números primos e compostos. Você aí está se preparando para o Enem, precisa desse conteúdo básico, precisa lembrar esses conceitos. Você que tem dificuldade em matemática, esse vídeo é para você que está dando aí os primeiros passos, tentando se preparar para um concurso ou mesmo estudando na escola. Então vamos ver o que são números primos e números compostos? Vamos lá, gente! Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender o que são números primos e compostos. O que são números primos, a gente vai primeiro falar dos números primos e depois a gente vai falar dos números compostos. Então, hoje você vai sair daqui sabendo o que é um e o que é outro. Vamos lá? Mas antes, pessoal, eu não posso deixar de pedir a vocês que deem um like no nosso vídeo e compartilhe, curta o nosso vídeo e compartilhe também com seus amigos. Mas vamos lá. O que são números primos? Vou pegar aqui a minha canetinha para marcar e a gente vai ler junto. Olha só. Então, números primos são números, primeira coisa que ele está falando aqui, ó, naturais. Eles têm que ser maiores que 1 e possuem somente dois divisores. O 1 e ele mesmo, o próprio número. Para isso, eu fiz aqui uma breve revisão. Sempre nas nossas aulas a gente vai tentar tratar dos assuntos para você, com esse método, ir guardando e aprendendo. Como que a gente faz? Eu já tratei do assunto no conjunto dos números. E dos conjuntos de dois números, o primeiro que eu falei foi o conjunto dos números naturais. Os conjuntos dos números naturais são aqueles que a gente fala naturalmente. Eu falo assim para você não esquecer, ó, 0, 1, 2, 3 e continua, né? Então, sabemos o que é o conjunto dos números naturais. Ok, já fizemos essa revisão. Tem que ser maiores que 1. A gente estudou também a reta, né? A reta dos números. Na reta dos números, eu falei que a gente vai ter números que vão ser a partir de 0 maiores que 0, né? E vai 1, 2 e vai embora. E menores, menos 1, menos 2. Então, os nossos números serão maiores que 1. Então, nós vamos pegar os números a partir de 1 e vão ser todos os maiores. Então, o meu x, que é a minha variável, vai ser maior que 1. Isso aqui é o que a gente estudou lá na nossa aula sobre intervalo. Então, se você não viu essa aula, veja lá também. Então, como que eu faço essa anotação? Eu vou fazer a anotação da seguinte forma. Eu vou pegar, ó, e vou escrever o número n de natural, asterisco, porque o 0 ele não entra, e também o número 1, ele não entra. Não entra como assim? Eu estou dizendo para vocês os números que serão primos serão a partir de 1. 1 não entra, depois de 1 seria melhor, né? Então, o número 1 não entra, é maior que 1. Então, essa aqui seria a anotação. O asterisco a gente aprendeu que simboliza que dentro do conjunto o 0 ele não entra. Então, eu posso riscar aqui o número 0, ó, ele não vai fazer parte. E eu posso riscar também o número 1, que ele não vai fazer parte. Então, os nossos números naturais, e aí eu faço um exemplo para vocês de alguns deles, eles começam a partir do número 2. Então, vamos lá. Ó. O 2, ele é um número primo. O 3 é um número primo. O 5, o 7 e assim sucessivamente. Por que o 2 é, Tércio? Se eu pegar o 2, né, eu vou dividir por 1. Por 1 dá, resto 0. O 2 eu vou dividir por 2 também, ó, dá 1, resto 0. Então, o 2, né, eu boto assim D para dizer os divisores de 2, vão ser o número 1 e o número 2. Então, veja, ele só é dividido pelo número 1 e ele só é dividido pelo número 2. Logo, ele é um número primo. O 7 é a mesma coisa, o 5 é a mesma coisa. E, então, pessoal, ó, a gente não pode esquecer isso. Número primo, ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Mas aí, a gente entra com os números compostos. Os números compostos, vamos marcar aqui, ó, são todos os números naturais. Nós já vimos quais são os números naturais.
também maiores que 1, que igual lá o número primo, só que ele possui, ó, atenção aqui, ó, mais de 2 divisores naturais. Então aqui, ó, mais de 2 divisores naturais. Vamos ver um exemplo, então? Vamos lá, ver um exemplo de número composto. Ó, se eu pegar o número 4 e eu dividir o número 4, dá para dividir por 1. Então já sei, ó, 4 vezes 1, 4, passa para cá, menos 4, o resto 0. Dá para dividir o 4 por 2, Tércio? Dá, ó, 4 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, passa para cá, menos 4, 0. E o 4, ele é dividido por ele mesmo. Aí vai ser 1 menos 4, 0. Olha o que aconteceu. Os divisores de 4, então estou usando esse símbolo aqui para falar que é divisores, vão ser o número 1, o número 2 e o número 4. Veja que ele tem mais de 2 divisores. Nesse caso, ele tem 3 divisores. Nesse caso, nós falamos que o número é natural. Então, pessoal, número composto. Então, é um número composto. Simples, não é? Então, resumindo aqui o nosso assunto, ó, vamos resumir a nossa aula. Primo. Primo, o número primo, ele só vai ter número primo, ele vai ser dividido por 1 ou ele mesmo. Ele mesmo. Ok. O número composto. Ele vai ser dividido por ele mesmo, né? Por 1, ele mesmo, ou mais um e mais números, né? Que a gente viu que, ó, 1, 2, 3 números dividiram o 4, o 1, o 2 e o próprio. Então, o 1 sempre vai estar ele mesmo e outros números. Atenção, pessoal, atenção. Vou até botar assim, ó. Ó, número 1. Ele não é primo. Tá certo, gente? Estou fixando isso aqui porque 1 ele só é dividido por 1 mesmo. Tá certo? Então, pessoal, essa aí foi a nossa dica de hoje. Só que você deve estar falando assim, tá, Tércio, eu entendi o que é, mas como eu vou saber? No nosso vídeo, no próximo vídeo, eu coloco para você como a gente faz para descobrir se um número é composto ou não. Eu botei o like aí para você não esquecer. Se você não deu o like ainda, não esqueça de compartilhar com seus amigos. A ideia do canal é ajudar todos aqueles que precisam e têm dificuldade em matemática. A gente se vê no próximo vídeo para aprender como encontrar e como descobrir se um número é ou não primo. Tchau, galera!